E hoje vamos falar sobre a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia sempre vence. Você sabia disso ou não? No reino de Deus, a misericórdia sempre vence. Tudo certo aí? O som? Não? Porque Deus sempre vence. Deus não pode ser vencido. Como diz a música do Alessandro Vilas Boas, né? Deus nunca dorme, Deus nunca morre, Deus não pode ser vencido. E o nome de Deus é misericordioso, compassivo e justo. Então você tem um Deus que é misericordioso, compassivo e justo e que não pode ser vencido. Amém? Então vamos ver sobre o que significa isso, né? O que Jesus quis dizer com a gente quando Ele falou que os misericordiosos seriam muito felizes. E aí, está aí o texto de Mateus, né? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Normalmente, quando você precisa ser misericordioso, você está feliz com a situação onde você se encontra? Deu tudo certo, está tudo maravilhoso, você não foi injustiçado, não fizeram nada contra você, você está calmo, tá certo não? Não está irritado, então você vai ter misericórdia, é assim não? Você olhou para o Edson por quê, Najara? A misericórdia começa em casa, sabe? Quando você quer ser misericordioso com alguém que está numa situação difícil, não é? Você vê uma pessoa numa situação difícil, e você então sente aquela compaixão. Essa pessoa pode estar numa situação emocional difícil, né, numa situação financeira difícil, não sei. Você simplesmente sente peninha da pessoa e chora por ela? A gente pode. Mas quando você quer ter misericórdia mesmo, o que acontece? Você não precisa fazer nada. Não, eu vou ter misericórdia do Adriano. Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu oro por ele só. Ou você vai gastar o seu tempo, você vai gastar o seu dinheiro, você vai gastar as suas energias emocionais, a sua paciência. Vocês estão entendendo, irmãos? Você percebe que a misericórdia não é um sentimento? A misericórdia não é um sentimento. A misericórdia não é um sentimento. A misericórdia é uma ação intencional. Tem o sentimento? Tem. Tem a compaixão? Tem. Mas a misericórdia é assim, eu vou fazer alguma coisa por alguém que está precisando. Eu vou estender minha mão. Isso vai me custar alguma coisa. Alguém me ofendeu, em vez de eu executar a justiça, eu vou lá e perdoo. Isso é misericórdia. Amém? Gustavo falou agora há pouco. Então, a misericórdia custa para a gente alguma coisa. A gente abre mão de alguma coisa. Por isso, nós não sentimos misericórdia, nós agimos com misericórdia. Nós exercemos misericórdia. Você vai encontrar a palavra misericórdia associada sempre a uma ação. Porque quem tem misericórdia está fazendo alguma coisa. Beleza, gente? Está clara essa parte aí? Então, quando Jesus está falando de ser misericordioso, os misericordiosos vão alcançar, receber misericórdia, quer dizer que na medida que a gente age dessa maneira, Deus também vai agir conosco desta maneira, e as pessoas, Deus também fará que agirão conosco desta mesma maneira. Está clara essa questão? Então, em que situação eu tenho que agir com misericórdia? É quando eu for injustiçado, prejudicado. Nenhum amém, não estamos ouvindo nenhum amém aqui. Está um silêncio, mas não tenho ouvido nenhum amém. Quando for injustiçado, o prejudicado é que eu vou ter que agir com misericórdia, certo? Quando uma pessoa for injustiçada ou prejudicada, a outra pessoa, aquela pessoa sofreu uma injustiça, foi prejudicado, mas foi culpa dela.
foi culpa dela, então eu não... E você não faz besteira? A gente julga rápido, né? A gente julga rápido. A gente exerce misericórdia para uma pessoa que foi injustiçada, foi prejudicada, está numa situação difícil, mesmo que tenha sido responsabilidade dela. Então, em vez de pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, eu pago com bondade. Eu escolho semear uma outra coisa. Então, Jesus está ensinando isso nesse Sermão do Monte, não é? E o que acontece? O que acontece é que o reino de Deus, isso é tão importante, gente, é um negócio que eu vi durante a minha vida cristã, muito estranho. As pessoas falam que Deus é misericordioso, bondoso, que amam a Deus, mas elas agem sempre querendo retaliar o mal que fizeram para eles. E até oram, Deus toca naquela pessoa. Você entendeu o tom de voz? Não é Deus, toca naquela pessoa. Toca naquela pessoa, Deus. Mostra para ela que eu estou certo, que o Senhor está do meu lado. O reino de Deus não é um reino de retaliação, nem de vingança. Quantos estão no reino de Deus? Você está no reino de Deus? Alguns acho que não estão mais, mas é o reino de Deus. Olha o que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Aí Jesus fala um negócio que a gente fala, não entendo. Como assim não vou me opor ao perverso? O perverso é uma pessoa, o que é o perverso? O perverso não é alguém que fez alguma coisa ruim com você e não sabia. Ele sabia que estava fazendo, entende? O perverso, ele tem uma intenção por trás, né? Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça outra. Se for processado no tribunal e tomar a roupa do corpo, deixe que leve a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha, caminhe duas. Dê a quem te pedir e não volte as costas a quem quiser que tomar emprestado de você. Jesus está citando a lei de Deus em Levítico e Deuteronômio. Está escrito lá. Quando ele fala olho por olho, dente por dente. Mas ele está mostrando que isso era aplicado de uma maneira errada. Jesus não está dizendo aqui que a gente tem que dizer o seguinte. Desculpe. Deixa. Não é? Jesus não está falando para a gente se deixar explorar. Ele está falando para confiar na justiça de um tribunal. Mesmo que essa justiça não seja favorável a você por alguma maneira. Porque sabe, esse olho por olho, dente por dente, é como era julgado as questões lá. Era a base da justiça, dos princípios de justiça. Não é? Eu vou ter que ter uma compensação. Só que Jesus está dizendo, a maneira como você vai agir quando você for injustiçado, tem que ser diferente. Você sabia que esse negócio de olho por olho, dente por dente, não era uma autorização para se vingar? Não, na antiga aliança era assim. Na antiga aliança, você se vingava, você tinha que fazer. Não era bem assim. Olha como é que era na antiga aliança. O mesmo texto de Levítico que fala olho por olho, dente por dente, que está aplicando um princípio de justiça, quer dizer, olha, não é? Na hora de julgar, tem que haver uma compensação proporcional ao erro, esse é o significado. Também dizia assim, não procure se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Está no Antigo Testamento, gente, olha que legal. Olha lá. Amém? Estamos aí, não? Jesus está dizendo, vocês aplicam a lei do meu Pai de maneira totalmente distorcida. Porque os fariseus vinham dizendo, olho por olho, dente por dente. Como é que a gente fala aqui? Aqui se faz? Não é? É isso ou não? Não diga, vou me vingar deste mal, espere o Senhor resolver a questão. Provérbios 20, 22. Não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. Quantas vezes assim te dá uma, né?
Você foi injustiçado e você carrega mais na tinta, né? Porque você quer que as pessoas fiquem do seu lado. Não testemunhe contra os próximos sem motivo, não minta a respeito dele. E não diga, agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Então Jesus está dizendo, gente, o que é que ele quer dizer com isso? O que significa? Não se vingue pessoalmente. Deixa que a justiça seja aplicada publicamente. Deixa que alguém aplique a justiça. Não mete a mão neste caso. Amém, irmãos? Mas a religião ensina a gente errado. Não, você tem o direito. Ele fez contra você. Não, você está cheio de razão. O Antigo Testamento nunca autorizava uma pessoa a se vingar pessoalmente. A lei de Deus nunca... Olho por olho era o tribunal, já falei. Os fariseus apelavam para esta lei para justificar retribuição e vingança. Jesus, irmãos, não está mudando a Bíblia. O que ele falou? Eu não vim mudar nada, eu vim cumprir. Ele está corrigindo a visão religiosa, egoísta, manipuladora, que as pessoas usavam a Bíblia, então, para justificar as suas ações pecaminosas e egoístas. E tem muita coisa pregada hoje errada neste mundo. Não é? Deus é justo. O que a gente está querendo? Aí Deus fala, eu sou justo. Tenha misericórdia dessa pessoa e perdoe. Deixa que eu vou cuidar de você. Vocês ouviram o que foi dito, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos. Ore por quem os persegue. Agora Jesus vai explicar por que ele falou de dar a outra face. De dar uma outra chance. Dar outra face é dar uma outra chance, certo ou não? É correr o risco daquela pessoa talvez fazer de novo. Mas o seu coração está livre. Ele vai explicar por quê. Ele vai explicar, olha, é muito poderoso isso. Desse modo, amar os inimigos, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai. Você é filho de quem? Nossa. E Jesus, quando fala com os fariseus, diz que eles são filhos de quem? Vocês são filhos do diabo, ele diz aos fariseus. Nem Jesus não corta seco o negócio aí. Aos religiosos, conhecedores da Bíblia, professores e mestres. Vocês são filhos do diabo, porque vocês, sabendo como deveriam fazer, distorcem para aplicar em benefício próprio. Então, Jesus está dizendo, ame os seus inimigos, porque assim vocês vão agir como filhos do seu Pai, que está no céu. Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até cobradores de impostos fazem o mesmo. O cobrador de imposto aqui para os judeus era, né, a pior categoria. Eram os irmãos que trabalhavam para o Império Romano. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estavam fazendo demais. Até gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Reduz um pouco o retorno aqui, que está, faz favor, está batendo muito forte aqui. Reduz um pouquinho aqui, obrigado. Tá? Então, o que está acontecendo? Não seja como perverso, seja como seu Pai Celestial. Amém, irmãos? Se você pagar na mesma moeda, você está sendo como Ele. Se você tiver misericórdia, está sendo que nem o seu Pai. Jesus resumiu de maneira bem simples. Não é? Ele resumiu de maneira bem simples. Jesus não está dizendo que devemos ser vítimas, deixar a gente ser explorado. Ele está mostrando, eu vou te mostrar como é que você lida com alguém que é injusto com você. Jesus está condenando o espírito de vingança, do desamor, do ódio. Se você resistir ao perverso, fazendo o que o perverso faz a você, você se torna como perverso. Tudo bem? Simples. Por que há tanto silêncio hoje, gente? Eu estou até escrevendo na tela. Eu escrevi para facilitar.
Jesus diz assim: você não é perverso, não haja como ele, você é filho do seu Pai Celestial, você tem um Espírito Santo, você é muito melhor do que isso. Amém, irmãos? É isso que Deus está falando de você. Você não se rebaixa a fazer o que Ele faz com você. Não se rebaixa para ganhar mais uma moeda. Não fica ali remoendo, eu vou fazer, isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Não é justo. Não é que é justo o que Ele fez com você. A questão é você, não é Ele. Como é que você vai agir? Você também vai ser injusto? Vai pagar na mesma moeda? E quando se paga na mesma moeda, só tem vingança e só piora, piora, piora. Na hora que um lado tem misericórdia, acaba a guerra. Na hora que um lado tem misericórdia, acaba a contenda. Aí marido e mulher estão brigando, que está certo, e fica, e não tem misericórdia, e vai. A hora que um tem misericórdia, fala, tudo bem. Aí o outro não consegue brigar mais. Aí começa a haver restauração. Então, o seu Pai Celestial age com misericórdia. Seja igual ao seu Pai Celestial. Amém? Esse é o sentido da misericórdia. Porque você já foi tratado. E se você tratar, você vai ser tratado ainda com mais misericórdia. Na hora que você trata o inimigo com misericórdia, Deus fala assim, peraí, você, tiraram de você, né, Rafael? Sei lá, fizeram mentira, arrumaram um negócio. Você tratou com misericórdia? Então, eu vou tratar você com misericórdia. Você já imaginou o poder de Deus? Ele derrama para você tudo, restituição, muitas coisas muito mais, e bênçãos muito maiores. E alguém pergunta, mas não tiraram aquele dinheiro de você? Eu falei, rapaz, nem fez falta. Porque eu tenho um Deus que resolve tudo para mim, amém? Mas se Ele não agir com misericórdia, isso fica retido. Então, o que significa misericórdia? Se você for pesquisar as palavras, né, Hesed no hebraico, e Leomai, lá, gregas palavras todas, você vai encontrar o seguinte significado: amor leal, bondade, fidelidade, benignidade, graça. Então, muitas vezes está lendo o Salmo, está dizendo, o seu amor leal dura para sempre. É uma palavra do hebraico que significa esse negócio. Ela é uma palavra que tem muito significado, muito profundo. É traduzida por misericórdia, traduzida por bondade, benignidade. Tem tudo a ver com dar alguma coisa para quem não merece. Legal, né? Então significa o amor que se compromete com o bem do outro. Uma compaixão que sente a dor do outro. Uma compaixão despertada pela misericórdia alheia. É a compaixão que nos leva a agir, a fazer alguma coisa para o bem da outra pessoa, embora ela não tenha agido dessa forma conosco. Porque nós somos filhos do Pai Celestial. Você tem dúvida ainda? Porque assim, essa imagem que o pessoal tem de... já vi casos de pastor que falou que tinha 2 deuses na Bíblia. Tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, uma heresia absurda. O Deus do Antigo é justiça. Por que o pessoal fala, o Deus do Antigo é duro, exige sacrifício, está sempre executando juízo? Sabe por que tem muito juízo no Antigo Testamento? Porque Deus tem que pôr um limite na maldade do homem. Porque Deus, sendo justo, não pode permitir que essa maldade comece a destruir outros que não inocentes. Amém? Então Deus tem misericórdia há muito tempo. Mas chega um ponto que Ele fala, se eu agora não executar um juízo e aniquilar esse negócio, não parar isso aqui, muitos outros vão morrer, ser prejudicados. Então Ele toma uma decisão e executa juízo. Mas todo o juízo de Deus é executado com misericórdia. Abraão... Chega uma hora que Deus fala, Sodoma e Gomorra não tem mais jeito, vou ter que mandar uma chuvinha lá, que negócio vai queimar. E o Abraão fala, mas Deus tiver lá 50 justos, não destruo. 40, não destruo. 30, não destruo. 20, 10. Jesus falou, e Deus falou, Jesus também. Se tiver um justo, não destruo. Tinha algum justo? Não. Só que o Ló estava lá dentro, sobrinho de Abraão. Deus manda 2 anjos lá, para tirar o Ló de dentro de Sodoma e Gomorra. E ele não queria sair, ele estava enrolando. Os caras pegaram pela mão e puxaram, arrancaram de Sodoma, ele e a família dele. A mulher olhou para trás, virou a estátua de sal, né? Ela queria estar lá. Esta é a misericórdia de Deus, amém? Ele vai lá e arranca você de uma situação que talvez você mesmo não acha que estava bom.
Primeira vez que misericórdia é usada na Bíblia é nesse contexto, quando Ló fala, Deus foi misericordioso comigo. Deus fez algo por mim que nem eu queria que Ele fizesse, mas Ele me salvou. Amém, irmãos? Ninguém pediu para Jesus. Alguém falou numa live lá, ridículo. Eu não pedi para Jesus morrer na cruz por mim. E eu fiquei com uma raiva. O que você pensa que você é? Mano? Mas aí precisa ter misericórdia, né? É uma pessoa tão egoísta e orgulhosa. Deus não fez o que Ele queria, então Ele ficou revoltadinho com Deus. Jesus morreu por todos, porque Ele ama a todos. A misericórdia é para todos, amém? Mas nem todos querem. Nem todos querem, infelizmente. Então, Deus sempre foi misericordioso. E um dia o Moisés chega para Deus e fala, Senhor, eu quero conhecer mais a Ti. Me revela o significado do Teu nome. Moisés foi o primeiro que viu o nome de Deus. Lá na sarça ele falou, eu sou quem eu sou. Ele disse, eu sou o grande eu sou, Yahweh. Toda vez que na sua Bíblia vem escrito Senhor em palavra maiúscula, o original hebraico é Yahweh, o nome de Deus. E então Moisés pergunta, eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver o Teu resplendor. Não é? Pediu uma revelação de Deus. Moisés disse, peço que me mostre a Tua presença gloriosa. Resposta de Deus. O Senhor, Yahweh, respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade. Palavra também traduzida por misericórdia. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé, Yahvé, Jeová. Terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Sabe o que ele está dizendo? Moisés, não é você que vai dizer se uma pessoa merece a minha misericórdia ou não. Sou eu. Homem nenhum vai dizer, aquele não merece, aquele merece. Eu digo quem merece, porque eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu sou justo. Amém? Esse é o significado. Não é que Deus está dizendo o seguinte, se eu não quiser ter misericórdia, eu não vou. Não é isso que Ele está falando. Amém, irmãos? O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, em Êxodo 34. Javé é o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. É como se ele repetisse, eu sou misericordioso, 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 e aí eu demoro muito tempo, porque eu estou sendo misericordioso, e só depois de muita misericórdia que então eu vou executar um juízo que eu não queria, porque eu sou misericordioso. Amém, irmãos? Está escrito lá. Aí você vem aqueles fariseus lendo a Bíblia para aquele povo lá, e não mostra esse Deus. Mostra um Deus que quer vingar. A justiça, vai botar a gente no poder de novo. Vamos ter uma nação, nós vamos governar. Toda vez que Deus age com justiça, Ele termina com misericórdia. Ele começa com misericórdia e termina. Deus julga o seu povo, Deus julga o rei, você vai vendo isso. Esse rei se arrepende e fala, Senhor, o rei me perdoa. Deus vai lá e restaura. Deus vai lá e perdoa. A misericórdia de Deus é maior que a sua justiça. Porque Ele não falou, eu sou justiça. Você reparou? Então quando você fala, Deus é justiça, desculpa, você está falando errado. Mude, comece a dizer, Deus é misericórdia. Amém? Como é que você vai falar agora? Deus é misericórdia. Deus é justo, Ele vai ver. Ele vai dizer, Deus é misericordioso. Vai ter misericórdia de mim e até desse que me prejudicou. Amém, irmãos? Esta é a verdade da Bíblia. Nós temos que abandonar as ideias religiosas que nos ensinaram por muitos anos. Você vai começar a ler a Bíblia do jeito certo. Do jeito de Jesus é diferente. Por isso que essa série é do jeito de Jesus. A misericórdia é a ação que vai promover justiça de verdade. Não é vingança que vai trazer justiça, não é briga. Se eu desejo ver a justiça do reino de Deus, devo agir com misericórdia. Então o que acontece? Olha que legal. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Aí começa a virar, sai do interior para Deus e começa a virar para o próximo. Sede de fome de justiça, que nem né, a Najara falou semana passada, vou virar para o próximo. Deus vai saciar a sua justiça, então a primeira coisa que você faz é o quê? É ter misericórdia.
Porque se você quer ver justiça acontecer, você precisa começar a fazer como Deus faz justiça. Deus faz justiça tendo misericórdia. Deus faz justiça tendo misericórdia. Por isso que os misericordiosos vêm depois do fornecedor de justiça. Eu acho lindo as bem-aventuranças, não é maravilhoso, gente? É maravilhoso. Então, qual é a recompensa dos misericordiosos? Serão tratados com misericórdia. E se não formos misericordiosos? É exatamente isso aí que está escrito as duas coisas, não dá? Não seremos tratados com misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Misericórdia. E se não confessarmos os nossos pecados? Deus continua sendo fiel e justo, né? Mas nós não receberemos o perdão dos nossos pecados, nem ficaremos livres da injustiça. Amém, irmãos? A lei do reino, tudo que você dá, volta para você multiplicado. Não vou falar sobre isso em detalhes hoje, creio que falaremos oportunamente, mas existe um sistema de recompensa no reino de Deus, que é a mesma medida que você medir, vão te medir. Só quem está te medindo é Deus. Então, basicamente é o seguinte, você está medindo com uma colher aqui, certo ou não? Uma colher de chá. Quando Deus te mede na colher dele, né, você imagina mais ou menos assim um gigante de uns 1000 metros de altura, é a colher que ele usa, tá certo ou não? Ele vai pegar a colherinha de chá dele e vai derramar sobre você, entendeu? Então, você recebe multiplicado o que você dá, o que você semeia. Esse é o princípio do reino de Deus. Tudo que eu implantar, isso também ceifará. A gente usa isso para vingança, né? Plantou? Vai colher. Mas não é esse o significado. O significado é tudo que você planta, você vai colher em abundância. Aquele lá plantou injustiça, ele vai colher justiça. Mas você plantou misericórdia, o que você vai colher? Muita misericórdia. Amém. Esse é o significado. Então você recebe da mesma forma, mas de outras formas também. É muito usado esse versículo para quê? Se você der dinheiro, Deus dá dinheiro. Se você der dinheiro, Deus vai abençoar você, não só com dinheiro, Ele vai te dar prosperidade, amém? Ele te dá inteligência, criatividade, sabedoria, parceiro correto, sócio que funciona, entendeu? Equipe que dá certo, te livra de contrato ruim. É muito mais. Não é? A mesma medida que você medir é usada, por isso perdoa e você vai ser perdoado, dê e será dado. E aí ele acrescenta, está lá no sermão do monte, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Alguns falam, porque é 4 vezes mais. Faz sentido, 4 vezes mais. Mas assim, é muito mais que 4, amém, irmãos? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então o retorno sempre é maior. O retorno com Deus sempre é maior. Mas se a gente escolher viver pelas leis desse reino. Agora, tem um perigo aqui. O perigo da justiça sem misericórdia. Quando nós erramos, nós desejamos muito a misericórdia dos outros. Não é verdade? Não? Desejamos. A gente erra, então fala assim, eu estava debaixo de estresse. Entendeu, Paulo? Estava muito tenso. É que você não sabe o que fizeram. Eu tive uma semana difícil, não é? Eu explodi, eu gritei, mas afinal de contas, não é? Você não viu o que eu sofri. Você não viu o que fala. Se você estivesse no meu lugar, você fazia pior. A gente quer receber misericórdia. Quer ou não quer? Ou só eu que faço esse negócio? Graças a Deus, tem mais gente honesta, não é verdade? Sua mulher fala com você, como já falou a minha, você foi dura com aquelas palavras. Ela fala, não, você tem que entender. Então, tudo o outro tem que entender. Ou seja, você tem que ter misericórdia de mim, porque, afinal de contas, eu tenho justificativas para ser estúpido assim como eu fui. Amém, homens? Estamos aí, os homens presentes? Tá. Os homens, contém as manifestações. E quando erram conosco, a gente deseja justiça, é ou não é?
Quando a pessoa erra conosco, a gente não pensa assim, o que será que essa pessoa está passando para fazer isso comigo? O que será que está acontecendo para ele mudar e agir assim comigo? Não, a gente já pensa o seguinte, não gosta de mim. Sempre soube. O Guilherme, já que você está aí, né, Guilherme? Eu sabia. A mulher dele me falou. Falou nada, mas aí começa tudo o negócio, né? Eu sabia. Nunca. Sempre. Não gosta de mim. Porque nós estamos fazendo o quê? Julgando. Porque quem julga quer executar juízo. Aí Deus faz o quê? Ele pega a justiça dele, ele julga, e depois ele exerce misericórdia. É verdade, errou com você. A questão não é se você errou, se o outro errou, é a questão que você vai fazer com isso. É o que eu vou fazer com isso. Nós esperamos que os outros fiquem do nosso lado. Aí a gente começa assim, né? Vê alguém, chega perto do Rafael, com aquela cara de... Aí o Rafael, meu, que fala o seguinte, aconteceu alguma coisa? A Cintia Ventura preocupada, não sei o quê. Olha, eu estou fazendo aqui uma comida legal para você, você quer almoçar em casa? A gente vai... Aí eu chego lá e falo, não sei. Não sei se eu sou digno aqui, estar nesse lugar, porque... Não, eu fiz uma coisa muito errada, né? Eu gritei, eu não sei o quê, com a minha... Qualquer coisa. Mas por quê? Porque a minha mulher, porque aquela pessoa, aí a gente conta a nossa dor. A gente quer adeptos. A gente espera que fique do nosso lado. Esperamos que Deus dê uma lição na outra pessoa. Quem nunca pensou nisso? Eu me peguei, né, pensando qual seria a justiça que Deus tinha que fazer com uma pessoa que me fez muito mal. A pessoa falou comigo, ainda bem que você não tem esse poder de aplicar. Eu falei, ainda bem. Teria um monte de gente morta nesse mundo, né? Irmãos, foi muito triste, porque quando eu vi, eu estava odiando a pessoa. E aí você pensa que se ela morresse, tivesse um câncer, ela ia se lembrar e eu ia orar por ela e Deus faria justiça. Sei lá. Acontece ou não? É sério você gosta da misericórdia ou não? É sério. Aí temos que ler isto com muito temor. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você quer só o juízo, você vai ter juízo. Se você usar de misericórdia, Deus vai usar de misericórdia. E aí quando eu perguntei ao Senhor como é que eu trato essa pessoa, Ele falou, que você pode ser grato pelo quê? Em relação a ela. Eu falei, eu tenho alguma coisa? Tenho. Ele falou, e a outra coisa? Ele falou, quem é que tem um problema, você ou ela? Eu falei, eu tenho um problema, é ela. É ela que tem um problema. É essa pessoa que está fazendo as coisas erradas. Eu falei, não seria ela digna da sua compaixão? E misericórdia? Aí eu falei assim, é assim que Deus pensa. Sempre é, mas... Então o que você vai fazer? Eu falei, bom, eu vou perdoar. Não me deve nada e eu vou começar a orar para as pessoas. Vou ficar feliz pelas coisas boas que ela me fez. Bom, talvez tenha alguém que nunca fez nada de bom para você, mas o Senhor fala, certamente tem coisa boa lá, porque eu também fiz ela. É que ela não me conhece ainda. Amém? Esses dias eu vi um testemunho de uma mulher que não falava com o pai há muitos anos. Quando ela teve uma experiência com Jesus, Deus falou para ela, a primeira pessoa que fala com o seu pai. Quando ele vai falar com o pai começa a falar de Jesus e tudo. E ela falou assim, era uma outra pessoa. Não era meu pai. Deus está operando no coração de todos, amém, irmãos? Operou no seu também. Então, o que significa isso? Jesus mostra como funciona o reino de Deus em Mateus 18, 23. Ele vai mostrar o que é o juízo sem misericórdia. Essa história é um trecho bem longo, não vou ler aqui, vou contar para você conhece.
O Pedro perguntou para ele: Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Desculpa aí, gente. Quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 7 vezes? O que ele respondeu? 70 vezes 7. O Pedro falou assim: o que significa isso? Ele conta uma parábola. O reino de Deus, o que ele começa a dizer? O reino de Deus é como se um rei quisesse acertar as contas com seus devedores. Então você imagina que é o Deus tentando acertar as contas conosco. E ele diz assim, ele chama os seus servos. Ele tinha um que devia 10 mil talentos, 60 milhões de moedas. Se fosse de prata, dava uns de 3 bilhões de reais. Nossa, absurdo. E ele falou: tem paciência que eu vou te pagar. Aí, não, vamos vender a família toda como escravo e vamos ver se resolve. Então, tem misericórdia. E o rei teve misericórdia e liberou ele. Esse cara sai, perdoado, feliz, encontra um outro amigo dele que devia para ele 100 mango. Devia para ele lá uns 5 mil reais. Ele falou: eu preciso do dinheiro, Ah, não tenho. Tem paciência, eu vou te pagar, mando prender. Aí foram lá e falaram para o rei: ô rei, aquele cara... Você imagina quando ele perdoou 3 bilhões? O pessoal falou: mano, você perdoou 3 bilhões? Ele falou: aquele que o senhor perdoou 3 bilhões, mandou prender o outro por causa de 5 mil reais. O rei chamou de volta. O rei chamou de volta. Ô Rafael, não te perdoei toda aquela... Rapaz, imagina, não, você não. Ô César, não te perdoei, quanto que eu te perdoei mesmo? Umas contas, uns 3 bilhões de reais. Você ficou feliz? Por que você mandou prender o seu amigo por causa de 5 mil? Olha o que o rei vai dizer. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de ti, de você? Está dando para entender a lei do reino, irmãos? E irado... Deus misericordioso é bom, gente. Deus irado não é muito bom, não. Irado, mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. E aí Jesus termina essa história com uma afirmação que a gente tem que prestar muita atenção. Porque o reino de Deus funciona assim. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. O contexto é de perdão, mas também é de misericórdia. Se você se recusar a perdoar. Então, irmãos, o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Se aquele cara tivesse perdoado o outro com misericórdia, tenho certeza que esse rei daria a ele, ia mandar chamar, ele falou: você perdoou também? Acho que bom que você perdoou. O que você precisa? Quero investir no seu negócio. Vou colocar mais 1 milhão para começar, tudo bem? Mas a dívida, está tudo bem, eu tenho mais dinheiro. O que eu preciso no meu reino é de pessoas como você, que faça do meu jeito, que faça do jeito que eu faço. Eu estou disposto a botar tudo em você, quando você faz e vive do jeito que eu estou querendo que você viva. Amém, irmãos? Esse é o princípio deste reino. Então, a misericórdia, terminando aqui, é o ambiente do reino de Deus. A misericórdia, a bondade, a compaixão é a atmosfera do reino de Deus. Ela é baseada no amor, na bondade, na compaixão pelo próximo. Especialmente quando esse próximo erra contra nós. Ao ser misericordioso, o que a gente vai receber? Está dando para entender, gente, a profundidade, a beleza desse negócio? Nós também erramos, ou não erramos?
E vamos errar. E às vezes tem erros que a gente está cometendo e a gente não sabe nem como mudar. Mas a misericórdia dele está lá. Mas se a gente quiser apenas justiça, a gente vai receber também justiça. Qual foi a justiça aplicada ao outro? Você não perdoou? Você quis receber toda a dívida? Sendo que eu já te perdoei? Então tá bom, volta para a cadeia e você vai receber toda a dívida. E por fim eu quero lembrar, a minha filha Gabi me ajudou nessa mensagem, obrigada, Gabi. As bem-aventuranças todas se relacionam com os frutos do Espírito. Já percebeu? Não. Porque, gente, para ter misericórdia é algo que vem do coração de Deus, amém? Nós falamos do Espírito Santo. Precisa nascer de novo. Precisa ter um novo coração. Então, se você for olhar os próprios em espírito, né? Como nós já falamos aqui, mansidão, domínio próprio, fidelidade, não é? Amor. Os que choram, paz, alegria, amor. Os mansos, está relacionado com mansidão, com a paz, com o domínio próprio. Fome e sede de justiça, com a bondade, fidelidade, com o domínio próprio. Os misericordiosos, com amor, com benignidade, com bondade. Os puros de coração que vão falar, fidelidade, domínio próprio também, mansidão. E assim vai. Tudo está conectado com o Espírito Santo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia dá um grito de vitória sobre o juízo. Quando Deus quis fazer justiça, pode subir a turma aqui? Quando Deus quis fazer justiça, Ele quis fazer justiça com toda a humanidade. Sabe o que esse Deus faz? Você entendeu o que faz esse Deus? Ele envia o Filho dele para morrer no lugar dos injustos. Ele falou, sabe o que é? A minha justiça exige. Porque Deus assim, Ele fala naquele texto, eu sou misericordioso, bondoso, eu faço bondade a 1000 gerações. Mas eu não tenho culpado por inocente. Por isso a maldade dos pais reflete nos filhos, mas só a 3ª e 4ª geração. Eu não permito que a maldade avance mais. Mas eu não posso ter o culpado por inocente. Aí Deus fala assim, eu não posso simplesmente dizer que eles não fizeram nada. É necessário que eles sejam condenados. Aí Jesus fala, eu posso ser condenado no lugar deles. Isso é misericórdia, amém, irmãos? E essa misericórdia alcançou a gente. Quando eu não reconheço o quão misericordioso Deus foi comigo, eu tenho muita dificuldade de perdoar as pessoas. Eu acho que eu estou sempre certo, fizeram errado comigo. Então houve um juízo de Deus. Deus falou assim, o salário do pecado é a morte, a humanidade toda vai morrer. E Jesus falou, mas eu vou morrer no lugar deles. E o grito de misericórdia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você já entendeu isso? Não? Lá na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem. E esse Deus de amor e misericordioso fala, eu vou perdoar todos. Por tua causa, filho. Todos que creem no teu nome eu vou perdoar. Vou fazer meu filho. Só que para viver neste reino que custou a vida do filho desse Deus, há uma coisa que temos que fazer. Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. E nós temos que andar do jeito que Ele andou. Mas como é que eu vou andar? Não tenho o poder. Sabe o que Ele faz? Ele te tira o seu coração de pedra, dá um novo coração para você. Coloca o Espírito Santo dentro de você e fala, agora você pode. O que você vai escolher? Viver como antes? Ou você vai viver do jeito? Jesus me diz então assim, faça do meu jeito. Comece a ter misericórdia. E quando você começar a fazer do meu jeito, tiver misericórdia, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você vai ver que o ambiente onde você está vai ser totalmente transformado. Amém? Começa na nossa casa, começa no trabalho, na família, né? Na igreja.
Vamos ficar de pé, irmãos.